Oi, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos na sexta-feira, 1º de novembro, com o estudo adicional da lição número 5 da Escola Sabatina, que tem como título Transgredindo o Espírito da Lei. Nós estudamos ao longo da semana coisas muito importantes que foram exemplos importantes que foram praticados por Neemias, e tivemos outros exemplos bíblicos também. Então, hoje a gente vai fazer uma breve recapitulação do que foi falado durante a semana. Eu entendi que a lição dessa semana, ela nos apresenta uma imitação que nós temos que promover na nossa vida, no nosso caráter, a respeito da excelência do caráter de Deus na nossa vida. Que jamais a gente deve buscar o mínimo, né? A gente deve sempre buscar o máximo que nós temos e que nós podemos oferecer para a obra do Senhor. E há uma preocupação, já havia essa preocupação na época de Neemias, e hoje eu acho que ela se torna muito mais efetiva, que é a relação da proximidade, né? Da linha tênue que nós vivemos, da proximidade com o pecado. Nós cada vez mais nos garantimos como cristãos e achamos que temos a capacidade, temos a possibilidade, temos a força, talvez, de lutar contra o pecado que está tão próximo da gente, né? A gente está num mundo que as coisas do mundo, as coisas que nos desviam dos caminhos do Senhor, estão muito próximas a gente. Então, a gente tem que ter cuidado com essa proximidade do pecado, porque muitas vezes o inimigo nos aproxima do pecado para que a gente caia numa tentação de maneira enganosa e achando que tá tudo bem, que você pode controlar, e de repente você se vê numa rua sem saída, né? A gente tem hoje em dia, eu vou dar alguns exemplos aqui das coisas que nos aproximam do pecado. A gente tem hoje em dia cerveja sem álcool, a gente tem o café descafeinado, a gente tem alimentos com sabor de bacon, mas que não tem carne. E aí a gente tem que parar para se perguntar, né, para refletir. Qual o motivo que eu tenho de me aproximar de uma coisa, do pecado, que pode me causar um dano tão grave na minha vida cristã, na minha salvação, na minha relação com Deus? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos aproximar do pecado. Todas as coisas que, de repente, a gente achar que nós temos o controle, nós não temos o controle. O controle está nas mãos do Senhor, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, ao utilizar esse livre-arbítrio de maneira errônea, nós nos aproximamos e podemos nos perder. A gente deve ter muita atenção também às palavras que nós falamos, né? As palavras proferidas pela nossa boca, porque as palavras têm um poder destrutivo muito grande. Muitas vezes a gente, no calor das emoções, no calor de uma discussão, a gente acaba nos deixando levar pela língua e acabamos falando mais do que nós deveríamos, e na verdade tudo isso é trabalho de Satanás para nos colocar em uma situação de pecado e de transgressão. Então, que da nossa boca só saiam palavras que edifiquem, palavras que construam, palavras que possam mostrar o caráter de Deus através da nossa fala, né? A gente tem que pensar que as pessoas precisam nos ver como exemplos positivos, certo? A gente deve também, essa meditação dessa semana também nos faz refletir que nós devemos sempre buscar os desejos de Deus e não os nossos próprios desejos. Muitas vezes também nos perdemos quando queremos saciar a nossa vontade, o nosso desejo, e somos egoístas ao não olhar as necessidades do nosso irmão ao lado. Somos egoístas a pensar que tal verba financeira que de repente está sobrando na sua conta bancária não pode ser destinada para a obra do Senhor, porque você tem um objetivo maior atrás, um objetivo financeiro particular maior do que a obra do Senhor. Nada nos pertence, tudo pertence a Deus. Então a gente tem que ser generoso, a gente tem que ser menos... a gente não tem que ser egoísta com as coisas que são do Senhor.
Tem um exemplo que eu ressaltei, que é a questão de Neemias servir como um exemplo pra gente, porque ele colocou o Senhor, colocou as obras do Senhor em primeiro lugar e deixou as suas próprias obras para plano divino. E ele obteve grande êxito, porque quando ele pediu, ele recebeu. E eu gostaria de destacar com vocês um versículo bíblico que me chama a atenção para a gente finalizar, que é o versículo que está em Isaías 58, versículo 10 até o versículo 12. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. É perfeito essa citação, é exatamente o que nós devemos praticar. Que a gente deve cuidar das coisas de Deus, porque Deus cuida das nossas coisas. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, deixa que a obra Ele faça a obra dele aqui na terra, siga os caminhos que Ele deseja para você nesta terra e todo mais será acrescentado. Tenham todos um excelente dia e amanhã tem mais. Tchau, tchau.